Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu vou tentar hoje falar um pouco sobre inteligência artificial generativa, sem usar alguma terminologia em inglês, peço desculpa que eu estou habituado a fazer sempre tudo em inglês. Eu não vou tocar tão especificamente no design, mas vou perceber que a aplicação da inteligência artificial generativa no design será, e já está a ser, e será algo que vai mudar para sempre a forma de trabalhar. Portanto, muitas vezes pensa-se que estas tecnologias aparecem de um dia para o outro e foi ontem que alguém inventou qualquer coisa e hoje já funciona, mas isso não é bem verdade. O termo Machine Learning e inteligência artificial aparece pela primeira vez nos anos 50 nos Estados Unidos, numa universidade famosa que é Dartmouth, e na altura onde aparece é visto mais como quase ficção científica ou uma tentativa de atribuir às máquinas ou fazer com que as máquinas tenham um comportamento semelhante ao dos seres humanos. Passam-se muitos anos, há uma altura que é aqui nos anos 70 e 80 que é chamado o inverno da inteligência artificial. Este inverno acontece quando há um investimento muito grande nos anos 60, pós anos 50, a inteligência artificial, mas o que se passou é que, efetivamente, a promessa que foi feita, que os computadores iriam ter um comportamento semelhante ao humano, não acontece. Então, grande parte do financiamento desaparece das principais universidades e centros científicos e há uma paragem muito grande. Passam-se muitos anos e, mais ou menos em 2014, aparece uma coisa que se chama os Global Adversarial Networks. No fundo, são redes neurológicas artificiais que têm a capacidade de identificar em imagens o que está na imagem. E este é um primeiro grande salto. Passam-se mais anos. E em 2017 há um paper científico seminal chamado Attention is All You Need, feito por um conjunto de cientistas da Google, que pela primeira vez consegue fazer com que as redes neurológicas consigam realmente identificar padrões e gerar respostas mediante questões que são colocadas. Mais à frente, a OpenAI aparece, mais ou menos em 2018, e em 2022 aparece o ChatGPT. Aparece o ChatGPT e ainda não muito conhecido, mas em 2023, quando aparece a versão 3 e 3.5, começa uma grande revolução e todos nós acompanhamos essa revolução. E aparece o Generative AI. Portanto, o Generative AI é uma evolução da inteligência artificial, do Machine Learning, do Deep Learning, que eu já vou falar um pouco mais à frente, e de uma forma relativamente simples, é a capacidade que os computadores têm de gerar novo conteúdo. Pode ser texto, imagem, vídeo, hoje em dia, por exemplo, jogos 3D, de conteúdo pré-existente. Ok? Eu vou-vos mostrar aqui um pequeno filme. This chimpanzee is using a stick to look for a reel inside an insect nest. When Jane Goulart reported this behavior in the 1960s, she overturned the widespread belief that humans alone had the creativity to use tools. It turns out that what sets us apart isn't tool use per se, but the way we copy and modify tools over time. Anthropologists call this cultural ratcheting, because ideas that are distributed across a large network of minds can't be lost. Instead, they accumulate and become more complex than any individual could grasp. That's what's uniquely human, or it was. Now, engineers have devised computer programs that can also learn from the past and build on what they've learned. We've entered the age of creative machines. When we look at the innovations that have enabled human expression over the past centuries, they're easy to sort into two broad groups. Production technologies are the tools we can use to make original works. They evolve over generations, but their purpose is the same: to channel creativity from inside us to outside. And distribution technologies are how we share those works with people who can't experience them in person. From the printing press to broadcast radio to the internet's many platforms for self-publishing, these inventions expanded the potential audience until it was effectively global.
But en route to that worldwide audience, a transformation occurred, a stem on the ratchet toward AI. And that was digitization. Stories once printed on paper migrated to URLs. Songs once stamped into plastic were copied and shared as MP3s. And by the time cameras went into our pockets, only the enthusiasts kept buying film, which many would scan to post online. Once creative artifacts are digitized, they can be analyzed mathematically by machines designed to learn. But that took a shift in how computer programs work. Until recently, you had to tell them what to do from the top down, a rule to follow for every circumstance they would encounter. Machine learning flipped that process around. Instead of giving them rules, you give them a goal and lots of practice. The program writes its own rules from the bottom up, storing them in a vast mathematical web called a model. In the past 5 years, machine learning has given us augmented reality filters, new editing tools, and motion capture techniques. It's transformed distribution, with personalized recommendations that decide much of what we see and hear online. But AI developers didn't stop there. They kept scraping the internet to make bigger datasets to train bigger models on more powerful computers, until those models could be prompted to offer ideas of their own. They can write poems and melodies and code, make images of anything you can think of in any style you can think of. They're moving to video and 3D and VR. It's an incredible pace of change that can leave you wondering, where does human creativity fit in all this? That's a question that painters might have asked in the 1830s, when the rare and exacting skill of creating realistic images was abruptly automated by photography. The new medium was not immediately accepted as an art form by painters, but they soon began to find reference photos quite helpful. And the next generation redefined the goal of painting altogether, sparking the whirlwind of innovation that we call modern art. It's been said that every abundance creates a new scarcity, and when you sit in front of a generative model that's asking for nothing but good ideas, it's your own creativity that feels scarce. Each dot on this map is an image that's been generated with stable diffusion, and they cluster in these congested regions. Robots, celebrities, animals. So many back rows for unique thinkers to travel. Getting there, though, requires some skill. What seems like a heavily automated process can in fact be directed in many ways. Whether you begin with a seed of an idea or a fully formed plan, a growing number of settings and tools let you claim more creative ownership of what happens next. And by retraining large models on more curated data, it's already possible to collect as many personalized playgrounds as you have time to think up. The output from a generative model isn't the end of the process. In skilled hands, it's just the beginning. For the first time, we have a technology with the attributes of a good collaborator, one that offers useful but unexpected ideas, that takes feedback and tries again. Gone are the days when we faced the blank page alone. And in exchange, you and your audience will never really know where you end and the machine begins. I won't lie and say that I know where this is going, but we know that there's no going back. Desculpa. Vimos este vídeo e a mim o resumo é que nós vamos passar a ser, de certa forma, os curadores do que é gerado pela inteligência artificial. Não é? Portanto, a capacidade que nós temos para criar, seja o que for, sejam imagens, sejam logos para design, sejam brand guidelines, sejam vídeos, seja o que for, vai ser tão grande que nós vamos passar a estar no papel quase de curadoria e de seleção, mas uma seleção inteligente, uma seleção em que nos coloca a nós como
drivers, não é, do processo e que coloca a nossa inteligência de uma forma quase em competição com a inteligência artificial e, na minha opinião, a inteligência artificial deve aumentar a inteligência humana e não substituí-la. Okay? Este é um dos grandes medos que se está a discutir, não é? Tanto a parte ética como a parte legal, como será que estes novos processos, estes novos modelos vão substituir o ser humano, vão substituir o trabalho, sim ou não, e de que forma é que nós vamos reagir a isso? O que eu acredito é que vai haver muitas profissões, ou vão haver muitas profissões que se vão ser substituídas, da mesma forma quando os táxis apareceram, as carroças e carruagens a cavalos desapareceram, vai haver profissões que vão desaparecer, mas o novo que se consegue criar e as capacidades que os seres humanos têm vão ser fantásticas. Eu faço investigação, estou a fazer doutoramento na Nova e os papers que estou a fazer têm a ver exatamente com isto e há até mais ou menos 2011, 2021 e 2023 um conjunto de papers que entrevistaram várias pessoas e a maioria das pessoas, e a conclusão dos papers foi que as pessoas tinham um medo muito grande de ficarem sem trabalho. Okay? Na minha investigação, à data, o que eu ouço das pessoas a quem entrevisto é o oposto. É que elas sentem-se super-homens. São capazes de fazer coisas que nunca fizeram na vida. Agora já não têm de esperar por A, B ou C, ou algo que achavam que não conseguiam fazer, agora já querem. Ou seja, a investigação que aconteceu quando perguntam o que é que achas que o mundo vai ser ainda antes das capacidades, diz uma coisa, agora que as pessoas estão a usar, diz uma coisa diametralmente oposta. Okay? Isto é uma observação que eu estou a dizer pequenininha no início, mas se confirmar é muito interessante. Portanto, alguns dos conceitos que normalmente são interconnected ou são ditos de uma forma que não é correta, mas pronto. Portanto, o conceito principal é a inteligência artificial, o tal que foi cunhado em 56-57 em Dartmouth, e no fundo é uma teoria e um conjunto de métodos que tenta fazer com que as máquinas, neste caso os computadores, pensem e ajam como seres humanos. Mas, mais à frente, vou desistir, mais à frente aparece aparece um conjunto de evoluções tecnológicas e científicas que dão origem a um subcampo da inteligência artificial chamado machine learning. Okay? No machine learning, o que acontece é que é dada a capacidade aos computadores de aprender. Mas esta aprendizagem é explícita neste sentido. Damos aquele bloco ali está e dizemos, vês isto é um bloco, vês isto é uma cadeira. Vês um bloco ao lado de uma cadeira, podes começar a dizer que isto talvez seja uma sala de aula, mas é explícita. Agora pensa em ter que explicitar o mundo todo. É impossível. É infinito. E, nesse sentido, há um conjunto de limites, ou existia um conjunto de limites. Mais à frente aparece uma evolução do machine learning, chamado deep learning, que é um subset de um conjunto de métodos do machine learning, onde as tais neural networks são introduzidas e conseguem fazer com que, sem haver uma explícita programação, ou dito isto é assim, isto é assado, consigam começar a identificar padrões, e identificando os padrões, elas próprias conseguem dizer, isto parece um gato, isto parece um cão, mas ainda é bastante limitado, não extrapola para lá do que lhes é dado, ok? E é dado sempre, por exemplo, esta garrafa é dito, isto é uma garrafa, o banco é dito, isto é um banco, ou seja, é explícito, mesmo assim, a informação que lhe é passada. O que acontece em 2014 com o tal Attention is All 14-17, Attention is All You Need, é que há uma evolução nos algoritmos de inteligência artificial que faz com que esses algoritmos consigam processar uma coisa que se chama informação labeled e unlabeled. Labeled é quando a gente diz, isto é uma garrafa, isto é um telemóvel, aqui é um monitor. Unlabeled é, toma lá dessa casa, eu não vou dizer rigorosamente nada, tu por ti próprio vais tentar padrões. Ou toma lá estas imagens todas do Beyoncé, e tu é que vais perceber o que é que são gatos, o que é que são cães, o que é que são... E não vou dizer mais nada, ok? O que acontece é que, quando estamos neste mundo unlabeled, há uma máquina que é supervisionada, ou seja, há um conjunto de seres humanos ou sistemas que supervisionam a capacidade que estes modelos têm de corretamente inferir os padrões, ok? Portanto, há o labeling, seres humanos. A evolução de salto gigante é que há capacidade unlabeled e unsupervised. Ou seja, sem nenhum ser humano lá está, estes modelos começam por eles próprios a compreender o universo. E o salto maior, onde estamos agora, temos semi-supervised. Ou seja, há
uma não supervisão, deixa os modelos aprenderem, mas depois entra o ser humano e diz, isto está certo, isto está errado. Mas muitas vezes a gente acha que o ChatGPT é incrível e fala, e faz isto e faz aquilo, mas há uma empresa americana e tem 240 mil pessoas pelo mundo que só fazem uma coisa, que é ver perguntas e respostas do ChatGPT e dizer está certo e está errado. Ou não digas isto, diz aquilo. E é esse chamado human in the loop, quando o ser humano entra em dados unlabeled e forma semi-supervisionada, que dá os saltos maiores. Claro? Agora há outros modelos ainda mais avançados, como por exemplo o DeepSeek, que eu vou mostrar hoje, tem que fazer uma coisa brilhante, não é? Que é, nós não temos dinheiro para fazer uma language model, que eu já explico o que é, então porque é que a gente não usa uma que já existe e cria uma pequenina para falar com ela? Então cria uma batatinha, começa a falar com aquela caríssima e a gente não aprende. E isso não gasta dinheiro nenhum. Quando os nossos amigos ali do outro lado do mundo da China, são muito inteligentes, não é? E então metem duas a falar uma para a outra e estão a pequenina E organizados também. como? E organizados. E super estruturados e organizados. Ou seja, pensa assim, então os outros já gastaram o dinheiro tudo bem. E uma fala com ela e aprende. É genial, genial. Como é que funciona de uma forma muito básica? Okay? E foi à net, por exemplo, que ali quase não se vê para não saltar à vista, mas Google Introduction, tanto a Google como a Nvidia, como a Amazon, como a Microsoft têm cursos fantásticos gratuitos. Introduction to Generative AI, simples de fazer, com certificações no final, dá sempre jeito, e cobrem isto de uma forma tipo para a nossa mãe. Tipo, a minha mãe assim, quisesse aprender, eles fizeram o curso. Ou seja, não tem aquela parte da física, da matemática, dos algoritmos, é uma forma muito interessante. De uma forma muito simples. Os passos são, o primeiro passo de treino, não é? Vamos usar outra vez o exemplo da Bíblia Sagrada, não é? A gente dá a Bíblia Sagrada, centenas de páginas, ok? E o modelo vai aprendendo, vai detectando padrões, ok? Quando detecta estes padrões, forma-se um modelo, que muitas vezes é chamado Foundational Model, ok? E permite, é o quê? É que nós, quando façamos uma questão sobre qual é que é o Salmo 13, não é? O modelo tem a capacidade de produzir conteúdo, ou seja, de dar uma resposta. Já de uma forma super simples. Porque eu acho que é tudo muito complicado. Okay? Estes Foundational Models têm várias naturezas, não é? Podem ser estes GPT, que são chamados os Pre-Trained Transformer, ou seja, são modelos que são todos treinados para quando alguém faça uma pergunta, gera logo a resposta, ok? E temos uns modelos um pouco mais avançados, que são estes tais Global Adversarial Network, que são os primeiros, e estes, os VICE, que são para geração de dados, mas são ultra complexos, ok? Portanto, de uma forma muito simples, há um modelo, há um código que tem a capacidade de identificar padrões, há a informação que é labeled e é unlabeled, que permite este modelo identificar os padrões, há a geração do modelo central, que é o que permite dar a resposta, é quase o cérebro, não é? Um cérebro, que permite depois gerar conteúdo, pode ser texto, código, imagens, vídeos, hoje em dia, som, não é? Hoje em dia dá para fazer tudo. Olhando para algumas das ferramentas, alguns destes slides já estão datados, ou seja, se eu viesse aqui para a semana já estavam datados outra vez. Todos os que eu estava a ver hoje de manhã, e eu pensei, já mudou já a coisa nova. Mas estes são mais ou menos os mais conhecidos, não é? O ChatGPT toda a gente conhece. O Gemini é o equivalente da Google, que se chamava Bard, já mudou. O Google AI Studio é uma forma que o Google tem de integrar um conjunto destas ferramentas de AI e que permite, por exemplo, se vocês forem investigadores e usarem um notebook LLM que está aqui dentro, carregarem, por exemplo, 50 papers científicos e falar só com os papers, e ele não responde para lá do que está nos papers, ou seja, não inventa. Okay? Temos o Claude, que é o mais conhecido, que é um dos rivais do ChatGPT e que funciona muito bem quando, por exemplo, geração de código e de texto. O Perplexity, que foi um dos primeiros a aparecer, que não só permite que vocês falem com o LLM, digamos assim, mas tem uma capacidade de motor de pesquisa. Ou seja, ele tem a informação já dos padrões que identificou, mas aproveita no meio da resposta e vai à internet tentar ver algo de novo que eu ainda não tenha que me permita responder melhor. Agora, todos os outros modelos já têm isto, mas estes foram os finais. Depois há o DeepSeek, que toda a gente já conhece, né, que eu estava a contar dos nossos amigos na China, e há implementações altamente específicas. Por exemplo, o Jasper AI, é este aqui do canto, que são implementações, neste caso é para marketing, ou seja, já há implementações de ferramentas que permitem gerar texto e escrever e fazer perguntas que são específicas, por exemplo, para marketing, específicas para finanças, específicas para law, ou seja, há muitos modelos que estão a ser especializados. Faz sentido isto? Okay? Eu trouxe aqui alguns exemplos mais ligados à parte artística, mas isto
neste caso é um cenário de geração de ideias para um filme, ok? Não se pode fazer o mesmo para um logotipo, para um novo website, para um logo que já existe, mas antigo, para, ok? E isto não é chegar ali, eu pus aqui, Generative Film Ideas, simplificando, não é? Há um processo, não é, de conversa, e este processo de conversa normalmente é chamado de Prompt Engineering. Prompt Engineering é a manipulação que vocês fazem ao texto que fornecem, no fundo, a pergunta que vocês fazem. Okay? Neste caso, antes desta pergunta, o que eu lhe digo é: tu és um realizador de cinema muito famoso, com uma capacidade incrível de criação de ideias para novos filmes, e só por dizer isto, ele assume a persona que eu acabei de definir. Vocês disseram, sério, tu és um jornalista, a resposta vai ser: sério que és agora ao Trump, a resposta vai ser sério. Ou seja, toda esta articulação de texto, quando se faz a pergunta, é chamado prompt engineering, é o que faz toda a diferença no que é gerado no final. Okay? E isto aplica-se tanto a texto para texto, texto para imagem, texto para vídeo, por aí. Okay? Isto são 3 ideias de brincadeira. Depois, imaginem que vocês têm aquelas ideias ali, têm aquelas ideias e querem aprofundar um pouco mais uma delas, podem começar a pensar: então, as coisas é que são os meus personagens, estrutura, ajuda-me aqui com o primeiro tratamento, dá-me formas diferentes de estruturar o texto. Existe normalmente, em cinema existe normalmente os 3 atos, mas também há o 12 Years Journey, também há, no vosso caso é design, também podem usar referências de design para vos ajudar a pensar de forma diferente. E nada disto que está aqui é copy-paste. Okay? Isto é para vos ajudar a pensar. Isto é só uma ferramenta, não é uma substituição. Há muita gente que, infelizmente, no meu trabalho também fazem isso, copy-paste, depois tu olhas e isto melhor. Okay? Depois, vamos admitir que a gente já fez parte daquele guião, daquela estrutura que a gente está a fazer, começamos a ter a pensar num storyboard. Há várias ferramentas que ajudam na imagem. Estas ferramentas de imagem são muito usadas pelos designers, é muito usada. É esta, o Firefly. É para a Adobe, não é? Que permite fazer coisas com o inbanking, que é alterar imagem, o interior de uma imagem, outpainting, que é aumentar a imagem. Imagina que isto tem uma foto então, aquele rapaz ali, vocês puxam a foto para o lado e ele cria tudo à volta. Tá? A mais conhecida é o Midjourney, okay? A mais famosa vai ser a versão 7 de Maré, fora de série, mas aquela que se fala mais é o DALL-E. Ninguém fala do DALL-E, falam todos no OpenAI, no ChatGPT, né? Desde a semana passada que já é imagem. Mas o que está por baixo, que é o DALL-E em versão 3, e um software que eles lançaram há uns tempos que se chama Sora, que eu já vou falar, permite gerar vídeos complexos de imagens. Okay? O Stable Diffusion foi, pelo que se repararam quando vimos o vídeo, eles falam: através de Stable Diffusion é uma versão de geração de imagens open source. Tudo o que vocês estão aqui a ver, tanto na parte da geração de texto, como de imagem, como no resto que eu vou apresentar, há modelos open source. Significa que vocês podem pôr o vosso modelo no vosso computador, eu tenho aqui a ocorrer no meu, se quiserem ver, no vosso computador, para não gastarem dinheiro nenhum. Okay? Problema: não demora meio segundo a responder, demora 10 minutos, meia hora, mas é uma boa forma de vocês também compreenderem ou experimentarem, antes de darem a investir dinheiro em modelos mais caros. Flux, Leonardo, Firefly, isto nunca mais acaba. Okay? Portanto, geradores de imagens cada vez estão mais próximos do real. O mais avançado neste momento é o da OpenAI, mas o Midjourney em breve vai ultrapassar a OpenAI. O que é que eu fiz? Agarrei o que tenha feito aqui, de brincadeira, e disse: ok, começa-me a ajudar a pensar como é que pode ser aquele filme que eu estava ali a desenhar numa opening sim, não é? Echoes of Fado, era uma daqueles que estava lá atrás, os amigos com umas peças. Ele deu umas ideias e comecei a gerar, mas não percebo muito destas cores, isto não é bem o meu género, ok? E pensei: mas assim então, olhar assim para os realizadores que me tocam ao coração, como o Ingmar Bergman, o Wes Anderson, o David Fincher, o Luc Godard, como é que será que aquela cena que eu estou ali a desenvolver ficaria com o estilo destes realizadores, não é? E fiz aquela cena, aqui neste caso, como o Wes Anderson. Tá? Agora vocês dizem: mas meteste ainda style of Wes Anderson. Quando eu fiz isto, sim, já foi há quase 2 anos. Hoje em dia já não conseguem ainda style of Wes Anderson, mas podem pensar qual é que é o style do Wes Anderson. Vamos ao centro e escrever qual é o estilo de escrever, e ele então já na imagem com base na vossa descrição. Isto para mim é muito bom. Porquê? Porque se vocês conseguirem descrever, quer dizer que percebem.
Né? Percebem qual é o estilo, qual é o tipo de iluminação, é mais duro, é mais mole, qual é que é, tá a ver? E isto é muito interessante, e pode-se explorar a mesma cena, pois o Tarkovsky é o preferido destes todos, com o Godard, mete sempre aquelas meninas, aquela face ali ao centro, ou depois explorar, isto agora é totalmente no moda, né? Ghibli, do OpenAI, explorar outros realizadores, e no fundo é uma forma, na minha opinião, de criatividade. Muita gente critica e diz, isso é talhar, isso não é criatividade, eu digo sempre, ok, então eu tenho uma produtora de cinema, até quando a gente está a discutir com o realizador, como é que a gente faz? Então não estamos a ver livros, cada um traz os livros de base. Não estamos, então não estamos a ver filmes e a pôr e a partilhar DVDs. Estamos, qual é que é a diferença? Aqui é muito mais rápido. Muito mais, sim, pode dar origem a atalhos não muito interessantes, não é? Mas isso também acontece na arte. A pessoa vai ali para um caminho mais fácil e imita o Bansky, eu não sei o quê, e toda a gente percebe. Não é? Isto para mim isto é só um ponto de partida. Ou seja, estes modelos todos, tudo isto que a gente está aqui a falar hoje, é um ponto de partida, não é chegar, não é dar-me uma imagem para o filme, está bem. Não. É um ponto de partida. Deixa-me lá começar a pensar contigo, mais uma vez, que é o nosso processo é de poderia, e isto é como fosse um transfer de vários. Alguém sabe muito mais do que nós, e que nos pode ajudar a conversar, mas não devemos olhar para o que ele diz em, como se dizer, face value, não é? Que é, o que ele diz é como é. Não, é só um ponto de partida e um erro. Ok? Toda a gente já viu isto, correto? Não? Ainda não viram? Não? Isto anda há uma semana e tal na internet. Eu já fiz um com a minha namorada. Já fiz 3 ou 4. Já fiz os meus amigos todos. Eu vou dizer. Já fiz. Eu não disse, Paulo. Nós adotamos nossos professores. Já fiz toda a gente, está a pedir para querem matar, né? Querem teres matar. Mas pensei, mas como é que tu fizeste isto assim? Eu não fui eu que fiz estes originais. Gostava de ter sido, acho que isso é verdade. Mas eu vou-vos mostrar como é que se faz, mas é muito simples. Vocês passam uma destas imagens a um destes modelos e pedem eu para Vê como apareceu através do Galamba. Foi o Galando, foi. Há uma Fizeram, semana e meia, foi. fizeram um kit. kit mesmo a sério. Ele na E rua a pá, passear no cão. E pai há lá 2 pijama. anos. Sim. Pronto, eles fizeram um kit com pijama. Já me há umas 2 semanas, um rapaz que tirou, foi isso que ele fez, ele tirou uma foto e fez aquilo, eu mostro como é que se faz. Fazem o close da foto, por exemplo, ao ChatGPT, e dizem ele, descreve-me esta imagem, step by step, devagarinho, com tudo. E ele descreve a imagem toda. Vocês fazem copy e paste da descrição, dizem que criam uma imagem igual, mas com, e alteram tudo o que querem, e a imagem da pessoa que vocês querem aparecer aí. Tenho muitos exemplos. Portanto, isto é, a criatividade não está na inteligência artificial, é que já está na pessoa. Depois a ferramenta é que permite muito rapidamente. Imagina, tem que fazer isto no Photoshop, eles, que a câmera me diz, fazer isso o template e depois online, mas mesmo assim. Só para fazer já. Pronto, depois imagina, a gente já estou a falar da arte, geração de texto, que a gente pode ajudar quase a fazer um brief, né? No vosso caso, design, quase um brief, ou pode começar a fazer um script, depois começamos a explorar algumas imagens, através dos geradores de imagens, para começarmos a perceber mais ou menos o storyboard, o ambiente e isso, e depois queremos ver um animatico ou algo a mexer, né? É um vídeo. Temos o conjunto de ferramentas, isto todos os dias também aparecem dezenas de novas, depois mesmo hoje apareceu uma fantástica, que faz uma coisa muito bem, que nenhuma destas faz, que é movimentos de câmara. Todas elas fazem péssimos movimentos de câmara. Imagina, se eles tiverem uma imagem estática, como é que fazem um movimento de câmara assim à boca? Se ele não está aí o resto. Hoje apareceu uma hoje aqui tem muitos, eu faço subscribe muitas newsletters, saiu agora esta semana da sua, em que eles constroem, sem ver, constroem o mundo todo à volta e pode fazer o movimento de câmara que quiserem. Até pode dizer, não, esta imagem agora é um carro e um movimento de câmara como se estivesse um carro. Isso é incrível. O mais conhecido durante muito tempo é o Runway, que é o que eu vou mostrar hoje. O Kling e o Minimax são os que apareceram a seguir. O Minimax é um asiático, faz coisas incríveis, mas demora horas. Eu pelo menos jogar Minimax na noite, porque amanhã de manhã, estou lá tarde, não percamos nenhum, por isso vale a pena. O Sora foi aquele que a semana passada pegou fogo, porque é a versão da OpenAI. Isso é uma das questões que agora está a ser falado de espaço, não é? O espaço para receber esta informação que está a ficar limitado. Completamente. Pois. Sim. Completamente. E o VO2, que é um competidor da Sora da Google,
ok? A Google perdeu o barco, né? Perdeu o barco do AI, perdeu o barco neste sentido, está muito, muito boa, ou seja, os produtos deles estão muito, muito bons em quase todos os exemplos que eu estou a dar, mas ficou tipo, não é sexy. Já não é sexy, tipo Google, tipo Microsoft ou IBM, não é sexy. Estes novos players é que são sexy. Mas a Google está com coisas fantásticas, o View 2 é muito bom, não está ao nível do Sora, mas pronto, do Runway, mas é muito, muito bom. Okay? Depois, temos que pôr som, não é? Imagina que estamos a fazer um filme, ou vocês estão a fazer um anúncio, tem que se pôr som, e há ferramentas que permitem fazer música, como o Sura ou o Audio, vou-vos mostrar hoje, e ferramentas que permitem fazer o lip sync, as vozes dos atores e por aí adiante. E atualmente até já há ferramentas que vocês dão uma imagem, imagina de uma fogueira, e ele faz o barulho de crepitar. Vocês podem dar a imagem do que quiserem, ele faz aqueles barulhos. Ou seja, vocês conseguem fazer o processo de uma ponta à outra. Fica profissional, incrível, espetacular, pouco provável. Mas aquele processo, não é? Aquela parte da pré-produção, da criação inicial, que demora, por vezes, semanas e envolve dezenas de pessoas, conseguem atalhar e fazer sozinhos. Para quem é de cinema em Portugal, sabe que é muito difícil, isso é fantástico. Vou-vos mostrar aqui 2 exemplos. Este é muito antigo já, mas é muito interessante, e isto é do tipo mais avançado nesta área. Mas para vocês terem uma ideia do que é que se fazia há uns anos, depois no final mostro o que é que já se faz agora. In a galaxy far, far away, prepare for a reboot like never before. This summer, Wes Anderson brings you a side of the Star Wars universe you've never seen before, the Galactic Menagerie. Join this ragtag crew of unlikely heroes as they navigate the absurdity of the cosmos, challenge the Empire, and redefine what it means to be a rebel. Our mission is simple. We steal the Emperor's artifact, save the galaxy, and maybe find ourselves along the way. For this mission, we'll need lightsaber, blaster, thermal detonator, paper airplanes, spare parts, and R2-D2. With a star-studded ensemble featuring the galaxy's most eccentric cats, the Galactic Menagerie is the most delightfully offbeat Star Wars adventure yet. Starring Timothy Chalamet, Scarlett Johansson, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, William Dafoe, Adrian Brody, and Owen Wilson. Coming to theaters this summer, may the Force be with you. Há dezenas de paródias destas, interessantes. Take off the poo-poo, take off the couchy, take off the papa, take off the uncle, take off the corn, take off the breath and the whatnot, take off the weird dirty, take off the back, take off the rock that I did not, get off the set to pay fines, they speaking, but get fired. Take off the pump, take off the set, take off the half of the half head, take off the angle, take off the take off the. Deixa-me só explicar. Acho que a qualidade está muito má, não é? Me parecia. Take off the poo-poo, take off the couchy, take off the papa, take off the uncle, take off the corn, take off the breath and the whatnot. Get off the weird dirty, take the step and come on top on. Take off the pancake, my ways, the blow, take off the eyes. Take off the wrong and the wrong eye. Take off the central paper, take it, take off the blue and take off the fuck, take off the section, take off the habit, the half head, take off the angle, take off the shoe, take off the section, Pronto, estes são spec ads. Há muita gente a fazer spec ads. O rapaz que fez isto já trabalha para a empresa que existe, que é a Curiosity Foods, e já faz ads desde a série, pré-chamadas. Mas é um realizador fora de série. Não é comum. Deixa-me só fazer, peço desculpa. Bem. Pronto, vimos texto, vimos imagem, vimos vídeo com som. O som qualidade também é feito com escrever. Outra, se calhar agora não queres dizer como é que é os direitos de autor, por exemplo, em relação. Usaram só os 20 segundos no Desnacida que é. Eu acho que é igual ao cinema. Também. Ao cinema, acho que é 12 segundos do máximo. 12 segundos, pois. Mas a voz não, a voz já deve ter sido. Sim. Ok. É, depende. Mas tem mais de 20 segundos, parece. Tem 12 segundos, talvez. Se dá bem. Costuma ser 12, mas aquilo está em. Pois, tem o que é isso dele. E ok. E eu vou uma discussão, mas é uma discussão que nunca mais acaba. Isso tem, dá um pouco por aí. Mas há países onde já está, também a Inglaterra,
estão a venir, os Estados Unidos estão a aceitar e também não há uma desculpa. Não, por favor, isso é uma ótima questão. Depois, portanto, tipo, texto, imagem, vídeo, som, depois há o código, que é software, não é? Aqui estamos avançadíssimos. Isto viu uma aplicação que eu criei no outro dia, usava, em MiPass, criei uma aplicação só a escrever. Só a escrever. Eu fui software developer, eu fazia jogos, só tinha 12 anos, e dava muito trabalho, e eu pensei assim, meu Deus, eu agora faço um site inteiro, ultra complexo, só com texto. E eu trabalho numa empresa chamada OutSystems. Nós vendemos uma plataforma de desenvolvimento de software, que fomos líderes mundiais durante anos, agora, dia. Nós já estamos a tentar apanhar o barco, mas isto é forte de sério. Para terem uma ideia, eu só apresentei se calhar 20 ferramentas, não é? No meio de tudo, todas as semanas aparecem novas. Há um site fantástico que se chama There is an AI for that. Vocês vão alcançar, é ver o feito. Se quiserem, já existe. É para fazer isto, é para fazer aquilo, é para fazer o outro, é para fazer isso aqui. Já existe. Eles fazem, podem subscrever, eu também subscrevo, recebo um e-mail diário com as novidades. Sempre cada dia uma coisa mais incrível. A última foi, vocês dão um Blender, um 3D. Acho que vou começar a dar de animação. É? Ainda só vai. Então deixa-me mostrar-vos aqui uma coisa. Portanto, o Blender é um software que permite fazer 3D e depois permite animar câmeras dentro do 3D. Portanto, é um software open source. Para quem já teve o prazer de ver o Flow, já viram o Flow? Ganha os Oscars. A animação ganha os Oscars. Não. Quem já teve o prazer de ver o Flow é tudo feito no Blender, por 5 minutos franceses. Portanto, é open source, permite fazer animações 3D. Dá um trabalho fazer uma animação. Então houve uns senhores que juntaram um software, que é o Claude, que eu vos falei há bocado, que é igual ao ChatGPT, e eles inventaram um protocolo, que eu não vou explicar, que é muito complexo, que é o Model Control Protocol, é o MCP. Sim, exato, que é o MCP, permite que uma pessoa está a escrever uma prompt, dar comandos a outros programas. Como o Blender é open source, significa que o código é aberto, como um rapazinho, que é o rapazinho que fez então o vídeo que ali está, que então foi ao código do Blender e arranjou uma forma de Claude dar instruções ao Blender. E então ele mostrou como é que com uma prompt constrói. Isto vocês vão ver só a escrever, que é uma coisa que demora dias a fazer bem, e ele mostrou como é que se faz em segundos. Isto é ele dá uma instrução, depois eles conversam. O Claude conversa com o Blender e faz um sítio um dragão vivo, com um pote, e pronto. Claro que isto ainda não tem uns polígonos, ainda não está polido, mas é um texto. Aquilo que ali está demora dias a fazer bem feito. Portanto, o que vai acontecer em breve é os softwares 3D vão ser controlados por texto. Claro que é até 80 e tal por cento do processo. Depois aquela parte final, com tudo perfeitinho, aí o ser humano, again, human in the loop. Mas a compressão de tempo e de qualidade permite experimentar muitas coisas, não é? Permite experimentar 10 coisas diferentes em 20 minutos, em vez de estar a construir 10 coisas diferentes em dias. Ok? Pronto. Seeing is believing. Eu ia mostrar aqui uma coisa muito rápida. Já temos tempo, não temos? Mais 7 minutos, se calhar 5 minutos. Portanto, vou mostrar test generation, vou só mostrar uma coisa com piada. Image generation, vou só mostrar o que já gerei. Video generation, vou mostrar também o que já gerei, mas mostro exatamente como. E depois o áudio também, ok? Portanto, test generation. Estava-vos a dizer como é que a gente faz isto, não é? Portanto, metem uma imagem. Neste caso é o palco. Coincidência. Não é nenhuma crítica, nada disso. E vocês só têm que dizer, pede para descrever, não é? E o que fazem a seguir é, fazem copy-paste do que aqui está, deste texto, certo? Deste texto que aqui está. Eu tenho tanta coisa gerada aqui já. Isto era eu tentar fazer uma pessoa do Ruanda, mas fiz deste amigo meu,
fiz deste amigo meu que é baterista. E depois pensei, então e se fosse com o Estúdio Ghibli? No estilo Estúdio Ghibli. E ele fez este Estúdio Ghibli. E depois disse, não, gira era com aquele cabelo Rwandan, este cabelo que eu acho maravilhoso, que eu com este cabelo, e gerei este. Ou seja, o texto é sempre o mesmo, só podes dizer, não, agora altera-lhe o cabelo, agora não é para o Estúdio Ghibli. Portanto, a base é que é importante, não é? Aquele investimento inicial de compreender, perceber bem, é que é importante. O que eu vos ia mostrar é uma coisa que muita gente não desconhece, que é a parte ligada à interpretação de documentos ou sumarização de documentos já existentes. Isto dá muito jeito, por exemplo, imaginem que vocês estão a ter aulas, têm 9 aulas e cada aula é um deck, uma apresentação de 30 páginas e vocês têm que ler mais 50 coisas, é muito trabalho. Muito fácil. Ou é algo que encontrar na internet um relatório, aqueles muito extensos. Não é? Vocês fazem upload, eu uso o DeepSeek para não saber, não é? E depois diz, eu digo please, porque sou educadinho, please summarize this deck and give me the gist. Ok. E ele vai, pode ser em português, pode ser em francês, pode ser em belga, pode ser, por favor, give me what je voudrais. Podem só, se quiserem, é sério, ele percebe tudo. O que eu estou aqui a mostrar, olha, a tal timeline que a gente mostrou no início, as ferramentas que eu mostrei, Wes Anderson, então ele consegue interpretar. Vocês agora com base nisto, não é? Podem dizer, olha, então agora já numa nova apresentação, querem dar uma apresentação igual à minha, mas melhor. Agora eu tenho que ter, como é que achas que tu melhoravas? Então se a apresentação fosse 1 hora, então ajuda-me aqui então a fazer uma nova. Não faz. Claro, não deve ninguém. Não deve usar face value, não deve olhar para isto, obrigadinho já sai. Não é, obrigadinho, eu agora vou começar a trabalhar. Isto é o arranque do processo. E vamos admitir que vocês estavam a fazer um vídeo pequenino para publicar com a vossa família, ou um vídeo para animar um logotipo para fazer com uma empresa, para em vez de aparecerem lá com 4 ou 5 propostas estáticas, querem fazer uma proposta um pouco mais dinâmica, falam também com o ChatGPT ou por idêntico e dizem, podem interagir. Então agora estou aqui a fazer uma prompt para, por exemplo, para o Midjourney. E ele gera-lhes a prompt para o Midjourney. Depois agarram nessa prompt, vão ao Midjourney e correm a prompt aqui no Midjourney. Eu tive aqui a fazer umas macacadas. Correm a prompt no Midjourney, ok? E vocês agarram na prompt, metem aqui em cima e ele vai-vos gerar a prompt. Pronto, deixa eu fazer umas macacadas que estão aqui a fazer, certo? E depois dizem, porreiro, a imagem que eu gosto é esta, ok. Então agora vou querer fazer o quê? Fazer um vídeo com essa imagem. Põe a imagem com o máximo de definição, que é carregar aqui neste botão, vão ao Runway, que é este software, fazem upload da imagem, não é? Fazem upload da imagem para aqui, escrevem a prompt que querem, no fundo é o que é que vai acontecer naquela imagem, e ele gera-vos um vídeo. Pode gerar tipo 200 versões diferentes do vídeo. Eu fiz aqui uma macacada, só na brincadeira. Ok? Depois, reparem aqui o texto. Estas ferramentas geram mal texto. Que gera melhor texto é do OpenAI, do ChatGPT. E depois dizem, porra, já tenho qualquer coisa, mas eu queria fazer também uma versão queria arranjar música. Portanto, veio aqui ao Suno AI, ok? Mete aqui uma prompt. Texto que quiserem. Eu meti uma prompt a dizer Lisbon School of Design, não sei o que, Music, não sei o que mais. E ele gerou-me esta musiquinha, que é, pronto, discutível. Ok? Portanto, fomos do texto à imagem, da imagem para um vídeo, mas ainda falta a parte depois de edição, não é? Então, vem aqui, não tem aqui para um software Final Cut nem nada, vem aqui de uma forma muito simples. E o que é que fazem? Passam para a vossa timeline, os vídeos que fizeram, a música, não é? E pronto. E podem fazer qualquer vídeo que quiserem, desde que façam qualquer coisa. Isto é só um exemplo, não é? Não usei isto como referência, mas é para perceberem, isto é mesmo simples. Por isso é que aquele vídeo inicial é fantástico, porque termina com agora nunca foi tão... o ser humano nunca teve como está agora, ou seja, agora a nossa criatividade é que é o mais incrível, porque a possibilidade de fazer seja o que for, neste momento está lá. Então tens de ser um especialista incrível em Photoshop,
ou um especialista incrível em Premiere ou em AV, ou um especialista incrível em Pro Tools para fazer o Fruity Loops. Não, todas essas ferramentas que eram ultra complexas foram de certa forma simplificadas. Não quer dizer que a qualidade esteja lá, ou seja, do trabalho gerar, porque as ferramentas permitem, mas já permitem, pelo menos para mim, né, fazer qualquer coisa que eu queira e que antes no passado não gostaria. Não preciso nada de Fruity Loops, não, falta só para perceber, não preciso nada de Fruity Loops, de música, composição, mas agora já me ajuda. Essa música que ouvimos não tem nada a ver comigo, não usaria nunca, mas é só para mostrar o simples com um texto nada fez, ok? Continuando aqui. Portanto, vimos estas gerações todas. Depois, o que acontece? No caso do cinema, desculpem, no caso do cinema, por exemplo, há umas semanas, 2 semanas, fomos ver um filme, o último filme do Edgar Pera, fomos ver, sim, e o Edgar Pera fez o filme da Generative AI. O filme em si não é um filme para os Oscars, mas para olhando do ponto de vista da tecnologia e da forma como ele usou a tecnologia para contar a história, na minha opinião, é muito bem feito. É muito interessante. Portanto, ele tirou partido de uma coisa que se chama alucinações. Alucinações é quando vocês perguntam qual é a altura da Torre Eiffel. Em vez de ele responder 300 metros, que a altura responde 125. Chama alucinação. Ele sabe a informação correta. Ao pé, gera-me um gato, e ele gera de um gato, mas com o focinho de cão. Isto é uma alucinação. Cada vez estas ferramentas alucinam menos, têm mecanismos de não alucinação, mas o que o HP fez muito bem foi tirar partido das alucinações para contar a história. Porquê? Para contar a história dos dois escritores, um deles é o Fernando Pessoa, e o Fernando Pessoa tem múltiplas personalidades. Então, quando manda gerar uma imagem do Fernando Pessoa, ela nunca sai igual à outra. E isso é super interessante, porque são todas diferentes, são as várias personalidades, ou os heterónimos dele, ok? Pronto, isto evolui, e há malta que diz, está bem, então sim, é muito difícil, ou melhor, e é muito fácil de se perceber que o gerado, neste caso em imagem e vídeo, é Generative AI, então como é que a gente arranja a forma de responder isso? Através de boas ideias e de sujidade e de esconder, de boas ideias, sujidade, forma, formato. Ou seja, vocês quando gravam uma imagem e geram uma imagem ou um vídeo em Generative AI, quase todos nós dizemos isso, precisamente é de inteligência artificial. Mas este vídeo que eu vos vou mostrar, que é da semana passada, é de 2 artistas, na minha opinião, responde muito bem, ainda que se perceba, responde muito bem o facto de ser gerado com Generative AI. Desculpa. How are you feeling? I think dreaming. Tell me, what do you see? Flashes, moments. I was dead. Then I'm alive. Everything feels so real. Maybe it is this counterfeit. And yet you remember it. I can feel it. Feel fear. The hate. Pain. They built you to feel. But why? None of this makes sense. But soldiers, all bets are placed. Please proceed up to here. And were hurting me. Accusing me. Humiliating. And all the others. Why did that make sense? Because you are able to forget. Then why don't I remember? Do you know what they say? That when you die, you'll hold a light for your eyes. It's the same for your kind, except you had many lives. So, do I die? No, you are being reborn. Não foi filmado. Como é
detecta logo que isto não é filmado. Porque um dos subterfúgios que é usado para quem gera filmes com Generative AI é a voz off. Quando veem muita voz off, desconfiem. Porque há uma regra básica do cinema que diz show, don't tell. E quando eles estão a fazer o tell em vez do show, normalmente é porque não têm ou os atores ou fazer lip sync, pôr as imagens geradas perfeitinhas, ainda é muito, muito difícil. Ok? Mas este filme, acho que este da Geoplástica era um trabalho fantástico porque usaram aquela sujidade, não é? Aquele grão, e para por cima das imagens geradas para parecer, podia-se, esteticamente, é uma opção estética que esconde o facto de ser gerado por inteligência artificial. Que acho que é. Portanto, a inteligência artificial não vai substituir os seres humanos, mas os seres humanos que usam inteligência artificial vão substituir os seres humanos não com a inteligência artificial. Isso é garantido. Eles querem fazer um design, carregar, fazer layers, desculpa, agora você cortar-me isto. A fazer layers e isso, façam. Mas ao vosso lado vai dar uma pessoa que faz assim, Ctrl Space, escreve uma prompt e em 2 segundos está feita a mesma coisa. Ou seja, o trabalho de SAP, como se costuma dizer, é para automatizar. O trabalho criativo é para fazer com mais tempo. Porque se antes demoravam 3 horas a fazer o trabalho de SAP e no meio estavam a pensar na parte criativa e só tinham 1 hora, agora têm 3 horas para a parte criativa. Porque já estão atalhadas com uma prompt bem feita, a parte seca 3 horas de fazer variantes e não sei o quê. Acabou. Portanto, invistam na parte, né? que é o diferenciador, na minha opinião, o diferenciador. Que é a parte estratégica, que se for mais de marketing, não sei o quê. É o ClickUp, que é o processador-chave. Se vocês antes também não usa porque Muito interessante, porque as pessoas se comunicamos e ajuda na comunicação rapidamente, sem muito lá. A minha empresa é sumarizar as reuniões automaticamente. Quando há uma reunião, como é que o Zoom, o grava, é feito um text speech a sumarizar, que é mandar um e-mail para toda a gente com o Zoom, em vez de ter que se mandar um e-mail dizer, então cada um tem que fazer isto. Toda a gente se esquece desse e-mail, está na outra reunião. Nunca vais a próxima, mas isto está anterior, não é? Não faz sentido. Sabe? Queria ter tarefas uma Osana para cada um. Ou seja, aquela que trabalho chato, ninguém quer fazer, para não ser para alguém faz. Acabou. Pronto, isto é o que eu acho. Também. E inaction is not an option. Ou seja, escolas que se esqueceram que vão ter que dar formação nesta área, que não é o caso da vossa claramente, universidades que se esqueceram de dar formação nesta área, empresas que estão a dormir, não é? Pessoas que estão a apanhar o barco, não é bom ter, porque ainda está tudo muito em evolução, a apanhar o barco tarde, vão ter problemas mais à frente, porque isto é. Por exemplo, numa das fileiras que eu dou na Nova, os alunos tiveram todas notas incríveis no exame que fiz na quinta-feira, e eu fiquei pai, fui perguntar na livraria, temos que reconhecer todas as notas. Eles disseram, isto para nós é, nós temos todos 22 anos, isto é para ser lá 2 anos, nós tínhamos 19, 20, portanto aquilo que eles dão, isto para nós é tudo o dia-a-dia. E eu assim, pois, é que eles sabem isto tudo. Percebem os conceitos de LLM, percebem os conceitos de JDKI, AI agents, os conceitos para eles são tipo a conversa de café. Portanto, nós, somos um bocadinho mais velhinhos, né? Não podemos ficar para trás. A minha empresa, felizmente, nós estamos tipo, a puxar forte e, mesmo assim, estamos atrasados. E estamos a ver que as empresas como a nossa, que não estão tão atrasadas, dão saltos muito, muito grandes. Empresas e pessoas, não é? Espero assim. Obrigado. Espero que tenham gostado e façam. Obrigado. Obrigado.